Um país em crise econômica, política e social. Um país que há meses tem as ruas tomadas por manifestantes que pedem a saída de um governo de irmãos. Um país no qual essa demanda está sendo atendida, mas que tende a continuar a enfrentar turbulências. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 12 de julho de 2022. Dia de despedida no Sri Lanka para o presidente do país, o Gotabaya Rajapaksa. Despedida do governo e do país como um todo. Segundo autoridades singalesas, o político deixou o Sri Lanka nas primeiras horas de quarta-feira do horário local, que é tarde de terça-feira aqui no horário de Brasília. Ele embarcou num avião militar com destino às Ilhas Maldivas. Essa fuga aconteceu depois dele tentar e não conseguir deixar o Sri Lanka na noite de segunda-feira rumo a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No aeroporto, segundo relatos de agências de notícias, Gotabaya foi impedido pelos funcionários do Serviço de Imigração de usar uma fila VIP. Os agentes disseram que se ele quisesse deixar o país, teria que passar pela fila normal junto com os outros cidadãos singaleses. E aí Gotabaya desistiu por medo de encarar a multidão. Nos dias anteriores, ele já teria tentado ir de avião para a Índia e pedido um visto para os Estados Unidos, mas os dois planos não deram certo. O Gotabaya quis fugir do Sri Lanka porque ele mesmo prometeu que na quarta-feira vai renunciar ao seu posto de presidente do país. Enquanto ele ocupa a presidência, ele não pode ser preso porque tem imunidade. Mas isso muda quando ele virar ex-presidente. O Sri Lanka passa pela pior crise econômica da sua história e o governo de Gotabaya é o principal alvo de multidões que há meses tomam as ruas pedindo mudanças. Esses protestos atingiram o ápice nesse fim de semana. Esse som que você ouve é a população singalesa no sábado invadindo a residência oficial da presidência na cidade de Colombo. O vídeo mostra dezenas de milhares de pessoas nas ruas ao redor do Palácio Oficial. Uma multidão entrou no prédio e pediu a renúncia do governo. O presidente Gotabaya não estava no local no momento. Nos dias seguintes à invasão, manifestantes se recusaram a deixar o Palácio Presidencial até que o presidente renuncie ao governo. Imagens mostram pessoas nadando na piscina, tocando piano, mexendo nos pertences, usando equipamentos de ginástica, tirando fotos, caminhando pelo local como se fosse um ponto turístico. Policiais que no sábado tentaram impedir a multidão aparecem parados observando a ida e vinda dos manifestantes e curiosos. No sábado, o gabinete do presidente também foi tomado por manifestantes. E uma multidão invadiu e colocou fogo na residência do primeiro-ministro, o Ranil Wickremesinghe. O político, que não estava no local, disse no mesmo dia que pretende renunciar se os parlamentares montarem um governo de coalizão para garantir uma transição estável. Ele condenou a destruição da sua casa, que, segundo ele, tinha coleções de livros raros e artefatos de arte que viraram cinzas. Foi no fim de semana também que o presidente Gotabaya anunciou a sua saída do governo e deu quarta-feira como data limite para isso acontecer. O sistema político eleitoral do Sri Lanka é o semipresidencialismo. Isso quer dizer que o presidente é eleito pelo voto direto como chefe de Estado e de governo. E aí ele nomeia o primeiro-ministro, que é responsável por coordenar os interesses do executivo no parlamento. O Gotabaya foi eleito em 2019 e teria mandato até 2024. Com a renúncia, quem assume por 30 dias é o presidente do parlamento, o Mahinda Yapa, que já disse que os parlamentares concordaram em eleger um novo presidente, de forma indireta, na próxima quarta-feira, dia 20 de julho. Os partidos de oposição estão negociando a formação de um governo de coalizão temporário, até que seja realizada uma nova eleição parlamentar. Isso só deve acontecer quando a situação estiver mais estável no Sri Lanka.
protestos no Sri Lanka começaram há meses e levaram às ruas grupos contrários e favoráveis ao governo, que em vários momentos se enfrentaram de forma violenta. O governo colocou o exército nas ruas e decretou estado de emergência em mais de uma ocasião. As manifestações têm como principal motivo a crise econômica do país, que está afetando de forma crítica a vida da população. Falta comida, medicamentos e produtos básicos nos mercados e o que está disponível está com preço extremamente inflacionado. No fim de junho, o país proibiu a venda de combustível para a população geral, numa medida rara no mundo desde a década de 70, quando houve a crise do petróleo. Essa medida no Sri Lanka fechou serviços básicos, como as escolas. A Organização das Nações Unidas descreveu a situação do país asiático como uma crise humanitária iminente. O Sri Lanka está quebrado. As reservas cambiais estão praticamente zeradas e o país depende delas para importar vários produtos básicos. Em abril, o governo decretou moratória e suspendeu pagamentos da dívida externa. Isso dificulta obter novos empréstimos internacionais. Uma das medidas mais imediatas do novo governo deve ser negociar um plano emergencial de socorro com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, ir atrás de um novo empréstimo para tentar amenizar o efeito do endividamento do país. A maior parte da dívida externa do Sri Lanka atualmente é com potências vizinhas, a Índia e a China. O Sri Lanka tem 22 milhões de habitantes e fica numa ilha ao sul da Índia. Foi colônia portuguesa, holandesa e britânica e se tornou independente do Reino Unido em 1948. A proximidade com a Índia e com a China tornou a economia local dependente dessas duas potências que são rivais entre si em diversos campos. Assim como acontece com outros países menores da região, o Sri Lanka virou um terreno fértil para propostas de financiamento estrangeiro de grandes obras de infraestrutura. Alguns analistas econômicos dizem que essa dependência contribui para a situação atual. O presidente Gotabaya Rajapaksa faz parte de uma família que dominou a política singalesa por muitos anos. O irmão dele, o Mahinda Rajapaksa, era primeiro-ministro até maio e renunciou depois da pressão de manifestantes. Antes disso, o Mahinda já tinha sido presidente e passou ao todo 11 anos no poder. O governo Mahinda apresentou bons resultados econômicos, gerados principalmente pelo turismo, pela exportação de chá e pela abertura a grandes obras de infraestrutura realizadas com financiamentos internacionais. Mahinda foi uma figura central na guerra civil que o governo singalês moveu dos anos 80 aos anos 2000 contra o grupo separatista Tigres de Liberação do Tamil Eelam. Esse grupo reivindicava a criação de uma região étnica autônoma para parte dos membros da religião hindu, que é cerca de 13% da população local. Gotabaya estava no Ministério da Defesa do irmão nos últimos anos da Guerra Civil, que terminou em 2009. Essa ofensiva final contra os Tigres foi marcada por acusações de crimes de guerra cometidos pelo exército. A organização internacional Human Rights Watch afirmou que o comportamento do governo foi pautado por graves violações e por uma política deliberada de acobertamento desses crimes. Também tem várias denúncias de corrupção contra a família Rajapaksa ao longo dos anos. O Mahinda e o Gotabaya nem são os únicos irmãos na política. Outro Rajapaksa, chamado Basil, estava no Ministério das Finanças e também está tentando deixar o país. A crise econômica é agravada por fatores que também pressionam outros países, como a inflação dos combustíveis por causa da guerra na Ucrânia e a pandemia de Covid-19, que atingiu em cheio o turismo, um dos setores mais importantes do Sri Lanka. Mas analistas dizem que a má gestão tem grande parcela de culpa. Eles associam os problemas de agora, entre outros pontos, a uma política desenfreada de aumento de gastos públicos com programas sociais e redução de impostos, o que fez crescer a inflação e o endividamento público. O país também sempre dependeu muito de importações e exportou pouco, o que desequilibrou a balança comercial e contribuiu para essa falta de moeda estrangeira que pressiona a economia singalesa e agrava a crise social do país. Nos Estados Unidos, pesquisas de opinião têm mostrado uma insatisfação crescente da população com o presidente Joe Biden. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A situação não é nada boa para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Com 18 meses no cargo, ele enfrenta seu pior índice de rejeição.
Uma pesquisa feita pelo Siena College em parceria com o New York Times, divulgada na segunda-feira, mostrou uma porção de números preocupantes para o presidente americano. Veja só alguns desses números. Só 33% dos americanos aprovam o trabalho do Biden à frente da Casa Branca. Para efeito de comparação, o antecessor dele, o Donald Trump, teve média de 41% de aprovação. Outro dado preocupante é o que mostra que apenas 13% dos americanos consideram que o governo Biden está indo na direção correta. A principal preocupação é com o estado da economia no país. As pessoas estão preocupadas principalmente com a inflação, que teve em maio seu pior índice em mais de 40 anos, puxada principalmente pelo aumento no preço do diesel e da gasolina. Esse mau momento do Biden tem duas consequências eleitorais muito concretas. Primeiro, pode prejudicar o desempenho do partido dele, o Partido Democrata, nas eleições de novembro, quando estarão em jogo boa parte dos assentos do Senado, todos os assentos da Câmara e 36 dos 50 governos estaduais. Um presidente mal avaliado tem impacto negativo certamente sobre as chances dos candidatos de seu partido. A outra consequência diz respeito ao cenário para a eleição presidencial de 2024. Para 64% dos eleitores do Partido Democrata, Biden devia abandonar a ideia de tentar a reeleição e ceder a vez para um candidato mais jovem, porque 33% dos eleitores do partido citam a idade dele como um problema. O Biden já é o presidente mais velho da história americana e chegaria à eleição de 2024 com quase 82 anos. A má notícia só não é completa para os democratas, porque do lado republicano também tem problemas. 16% dos eleitores republicanos dizem que não vão votar em Trump nas primárias de jeito nenhum. O apoio que ele tem é hoje de 49% dos eleitores do próprio partido. Por fim, se a disputa presidencial de 2020 fosse repetida hoje, o Biden venceria de novo Donald Trump. Ele receberia 44% dos votos, enquanto Trump teria 41%. No Brasil, um caso chocante de violência de gênero tem gerado conversas sobre a vulnerabilidade a que o corpo da mulher está sujeito nas mais diversas situações. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante depois de estuprar uma paciente grávida que estava inconsciente. A redatora Ana Elisa Faria escreveu sobre o assunto. Ana, primeiro explica pra gente como o caso está se desenrolando. Então, como você disse, o anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante na segunda-feira por estuprar uma paciente grávida enquanto ela estava dopada para passar por um processo de cesárea no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi gravado por funcionários do local por 10 minutos, colocando o pênis na boca da mulher. Depois que esse caso veio à tona, outras denúncias similares contra o médico foram surgindo. Até o momento, Bezerra é investigado por 6 estupros. Um dos novos depoimentos foi feito pelo marido de uma dessas vítimas, que relatou à polícia lá na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, que foi retirado do centro cirúrgico pelo médico antes que o procedimento do parto tivesse acabado. Ele contou que reconheceu Bezerra pela televisão. Em outro caso relatado, a mãe de uma mulher anestesiada por Bezerra no último dia 6 disse às autoridades que após o parto a filha chegou no quarto do hospital com o rosto todo sujo. E nesta terça-feira, algumas mulheres que passaram por partos com Bezerra recentemente foram à Delegacia de Atendimento à Mulher para prestar depoimento e falaram ali com a imprensa. Elas disseram que o médico agia com método. Ele sedava totalmente as pacientes e pedia aos acompanhantes que deixassem o centro cirúrgico logo após o nascimento dos bebês. No momento, o anestesista Giovanni Quintela Bezerra está detido preventivamente no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, e a pena para casos como esses é de 8 a 15 anos de reclusão. Bezerra não comentou publicamente o caso e seus advogados de defesa deixaram o caso nesta terça-feira. E Ana, por que casos assim às vezes demoram para vir a público? Olha, eu conversei com a Débora Diniz, que é antropóloga, professora da UNB e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, e ela acredita que casos assim demoram a ser descobertos porque existe uma certa cumplicidade perversa que faz com que os rumores não sejam levados a sério e investigados. A Débora salienta que esse caso só veio à tona porque uma equipe de enfermagem de mulheres enfermeiras precisou filmar
para comprovar o que já circulava como rumor. Ela diz também que há um pacto silencioso para evitar escândalos, há um reforço para que as coisas sejam resolvidas com conversa, em particular. E em organizações que são lideradas por homens, que são chefiadas por homens, ela reforça que é importante que esses homens usem a posição de poder para enfrentar essas situações. Ouça um trechinho da entrevista com a Débora Diniz. O que nós precisamos fazer para proteger as mulheres desses abusos é ter seu caráter intransigente. Nós precisamos, sim, fazer como fez essa equipe de enfermagem, insistir em denunciar, insistir em tornar público. Nós não podemos mais ser cúmplices do silêncio, né? Em qualquer posição que nós ocupemos na vida, nós não podemos ser cúmplices dessas formas de opressão estruturais, e o silêncio é uma delas. Valeu, Ana. Você pode ler a entrevista completa com a Débora Diniz no nexojornal.com.br. Da turbulência política e social no Sri Lanka, passando pela baixa aprovação do governo Biden nos Estados Unidos e terminando com um caso de estupro de vulnerável cometido no momento do parto, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de João Paulo Charlot e Ana Elisa Faria e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.